Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Nesse episódio, eu chamei aqui reforços para continuar a entrevista com o Jean, porque um só episódio não foi suficiente. É muita história, muita conversa. Então, nós estamos aqui com Jean Cleuter Simões Mendonça, nosso presidente da OAB, Fernanda Mendonça, membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Jorge Pinho, advogado. Ele não quer mais que fale mais nada do passado dele. Mas foi por algumas décadas procurador do Estado. Chamei reforços por quê? Porque senão essa conversa não termina. Então vamos fazer logo aqui uma reunião de casais amigos. Vamos contar para vocês coisas divertidas. E eu vou começar com a história que o Jean queria falar da primeira vez que encontrou o Jorge no fórum. Foi no fórum? Foi hoje? Eu vou tentar fazer um resumo. Eu estava triste porque tinha tido uma liminar indeferida e o Jorge, dessa forma daí de carinhosa, chegou: o que aconteceu? Aí eu falei, e era assim, tipo o meu terceiro processo. Aí ele me deu uma aula que eu não vou falar para vocês, porque eu não vou dar essa moleza pro público, vão ter que perguntar dele. E ele falou que tá pensando em me dar a segunda aula, que ele acha que eu aprendi bem a primeira, entendeu? Então eu também não vou, entendeu? Eu tive esse privilégio de ter o Jorge Pio como mestre, então nós não podemos dar essa aula assim, entendeu? Vamos deixar o pessoal curioso para saber como é que foi essa aula. Bom, Jorge Pim, para quem não sabe, foi também meu professor, foi professor de muita gente e ele está até hoje me dando uma ou outra aulas na vida, né? Mas eu queria que o Jean contasse uma história muito bonitinha, que é a história de amor entre ele e Fernanda. Jean, como foi que você conheceu a Fernanda? Bem, eu era obrigado a buscar a minha irmã na auxiliadora. Eu não tinha muito compromisso na metalúrgica, mas meu pai obrigava e eu sempre fui buscar a Jeane. E um dia eu estou lá, vejo uma moça linda, com cabelo todo caracolado ali. E naquele dia eu vi que a Fernanda era a mulher da minha vida. Então, ela sabe disso E depois, por incrível que pareça, ela foi para uma festa lá em casa, que tinha muitas festas. Aí quando eu vi festas aquilo... de garagem. As minhas irmãs faziam... Muitas festas de garagem na casa do Jean, muitas. Não era ele exatamente que era festeiro, né? Eu acho que era a Gene, que era a promoter. Mas enfim, foram várias festas e uma delas a Fernanda foi? Foi. Aí eu fiquei muito feliz quando eu vi a Fernanda na festa, né? E as coisas da vida são engraçadas. Ela me convidou para o aniversário dela de 15 anos. E eu encontrei a Manuela pequenininha ainda. Eu falei, a irmã da Fernanda, minha cunhada. E eu falei, ei, tu é irmã da Fernanda? Ela falou, sou. Eu vou ser teu cunhado. E realmente tudo isso aconteceu. Jean, eu me refiro a história da conquista da Fernanda andando a pé de Copacabana até Botafogo durante as férias inteiras para conquistar o coração da Fernanda. Eu nem lembrava mais, mas olha o que eu fazia. Eu saía, a Fernanda tinha um apartamento no Rio, né? E eu fui passar férias no Rio e eu queria namorar toda noite. Só que na época não tinha Uber, táxi era a maior dificuldade. E o apartamento que eu ficava tinha uma distância, eu acredito, de uns 7 quarteirões. Imagina, meia-noite, 1h da manhã, eu andando. Sempre foi muito amor. E eu sempre agradeço a Deus por ter colocado a Fernanda no meu caminho. Então, Jean, a gente pode concluir que você não larga a Fernanda pelo esforço que você já fez no passado para conquistá-la.
Brincadeiras à parte, esse casal é um casal, gente. Um casal super amigo, super agradável a qualquer momento. É um casal que nos traz sempre muita alegria, né? E eu sei que vocês vão perguntar, já que falamos de primeiro encontro de Jean e de Fernanda, no próximo bloco vamos falar de primeiro encontro meu e seu, né, Jorge Pinho? Pode ser? Pode ser. Então, olha, Fernanda, depois desses primeiros esforços do Jean de caminhar até a sua casa, teu coração ficou mais derretido? Ficou. Trícia, obrigada aqui pelo convite de estar aqui com vocês hoje, uma noite maravilhosa, né? No meio da semana a gente tem uma noite assim muito prazerosa. Muito obrigada, Jorge, também por nos receber aqui. Mas a nossa história começou, né? Ali, né? Eu tinha 15, ele 20. Então, não, mas era isso. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Era isso muito mesmo. novos. E assim, realmente o Jean sempre mostrou ter essa persistência, resiliência. E o que me admira, que eu realmente tenho muita admiração por ele, por essa força de vontade, por essa garra de conquistar, de correr atrás para conquistar os sonhos. E eu posso acrescentar que não só a garra, mas a forma com que ele te ouve, né? Como ele ouve os teus conselhos. Isso fez uma grande diferença na vida do Jean. Tô certa? Eu espero que sim, vou responder, porque a gente acaba... Gente, eu vou pedir um comercial, porque vai rolar uma certa controvérsia aqui, e a gente volta já. Para fortalecer o setor rural no Amazonas e minimizar os prejuízos causados pela estiagem, o governo do Amazonas promove a 45ª Expo Agro, a maior feira de agronegócio sustentável do Amazonas. Serão 6 dias com venda de produtos da agricultura familiar, praça de alimentação, rodadas de negócios, mais de 195 milhões de reais em oportunidades econômicas para o setor, rodeios e shows com artistas nacionais. Roberta Miranda, Os Menotes, Marcos Ibelucci, Batista Lima. E tem ainda a primeira edição do Festival Artistas da Terra, com apresentação de 29 atrações, de 5 a 10 de dezembro, no novo Parque Multiuso Agropecuário do Amazonas, quilômetro 2 da BR-174. 45ª Expo Agro. Venha e traga sua família. Realização Governo do Amazonas. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltando aqui nesse bate-papo descontraído com Jean Cleuter, presidente da OAB, sua esposa Fernanda, Jorge Pinho. Jorge Pinho, a gente deixou no ar, né? Já que esse casal querido abriu o coração e falou
como começou o amor deles. Agora eu te empresto meu microfone para falar um pouquinho das tuas... Já que todo mundo vai perguntar como começou o nosso namoro, então eu vou te pedir que conte. Bom, assim, o nosso namoro mesmo começou quando a Trícia já estava com 17 anos. Oh, meu Deus! Mas na verdade, e assim, eu sou 8 anos mais velho que a Trícia, né? Eu tinha 25, ela tinha 17. Mas na verdade a gente já tinha se conhecido quando ela ainda tinha 10 anos. Ela era uma menina, ela me chega num sábado na Aliança Francesa com a Vânia Sabá, Jéssica Sabá, madrinha, Vânia Sabá, madrinha da Trícia, e ela foi estudar francês. Só que eu dei poucas aulas nessa turma e depois eu fui Tens que falar que tu eras professor da Aliança Sim, Francesa. eu era professor da Aliança Francesa, enfim, ensinava francês aos sábados. E aí eu mudei para uma turma de vestibular, porque pagava melhor, então eu saí dessa turma. Me trocou por dinheiro. E aí... Já pensando no futuro, no casamento, tinha que precisava cuidar, casar. né? Tinha que cuidar dos gastos. Mas enfim, passaram-se alguns anos e eu só fui reencontrar a Trícia já com 17 anos e eu não me lembrava mais dela, porque ela havia crescido, quando eu conheci era uma criança, e eu vi uma moça lindíssima na Benetton, ela era gerente da Benetton, trabalhava lá na Benetton, que era uma loja da família dela, e eu fui comprar umas roupas e começamos a conversar, e eu não me lembrava dela e tal. Depois, quando eu fui pagar a conta, eu tinha o último cheque, naquela época se usava cheque, faz tempo, e aí eu fui usar o último cheque, eu rasurei o cheque. E aí eu disse, olha, eu vou ter que pagar. Ele é tão antigo que ele usava uma caneta tinteiro. Não, campeão. Já naquela época ainda usava caneta. Eu uso até hoje, né? Mas enfim. Aí ela disse, não, pode trazer amanhã, eu te conheço, eu sei quem você é. Eu disse, você me conhece, sabe quem eu sou? Sei, você foi meu professor de francês na Aliança e tal. E aí eu fui, aos poucos, rememorando. Mas o mais impressionante disso tudo é que passados muitos anos, quando a gente estava para ter a nossa primeira filha, Beatriz, eu estava num voo com um amigo meu e ele me falou sobre o papel da mulher dentro da cabala judaica, né? Como é que os judeus interpretam a questão da mulher ali no Gênesis, porque diz que Deus tirou a mulher da costela de Adão, né? E aí tem uma tradução que não é muito bem feita em hebraico, e algumas igrejas dizem que seria para servir ao homem. Está errada a expressão, não é? A mulher não é para servir ao homem. É uma expressão muito mais enigmática. Ela é aquela que ajuda contra. Olha só, aquilo que você estava falando. Eu pergunto uma coisa, ela diz outra. Ela faz outra, entendeu? É o contraponto. É a pessoa que vai te mostrar o outro lado da situação. Ela não está ali para dizer amém para tudo que você está querendo fazer. Pode até concordar, mas muitas vezes ela vai te perguntar se fazer uma outra coisa não é melhor. Então, vou vender o carro. Mas para que você vai vender o carro? Esse aí não está bom? Né? Vou comprar um carro novo. Mas para que você quer um carro novo? Entendeu? Sempre ela vai estar colocando o outro lado da história para que você possa ter uma visão melhor da realidade, né? O homem sábio, ele vai receber isso como essa ajuda, né? O homem tolo, ele vai dizer que a mulher dele é uma inimiga, que ela está sempre contra ele, que ela nunca concorda com ele, né? O sábio não, vai perceber que ela só está ali querendo que ele veja o outro lado da realidade. E eu tenho isso na Trícia, né? Eu acho que o Jean tem com a Fernanda essa capacidade. Enfim. Nossa Senhora. Ou seja, resumindo, né? A gente não tá aqui para falar o que vocês querem, tá para falar a verdade. Concorda, Fernanda? Pois é, a gente é esse equilíbrio, né? É um contraponto, É né? um contraponto, e eu acho que no nosso caso, e acho, pelo que eu estou vendo de vocês também, a gente acabou evoluindo, crescendo juntos. A gente se conheceu muito novo, então a gente pôde fazer várias vezes ao longo desses anos todos juntos essa equação, né? De dar força para o outro, para os projetos um do outro, e também, claro, chamar a atenção, né? Às vezes assim a gente
realmente conversar, né? Que eu acho que o dialogar é muito importante, né? O companheirismo, a amizade, caminham lado a lado do amor e da paixão, né? Para uma relação, o respeito acima de tudo, né? A admiração por aquilo que a gente e pelo que a gente ainda pode se tornar, né? Como foi o nosso caso aqui, acho que todo mundo, né? Profissionais. Fernanda, muita gente pergunta da gente: vocês deixaram de viver porque vocês casaram novos? Para essa geração mais jovem, isso pode parecer estranho, mas para nossa geração, era uma coisa assim, não é que a gente deixou de viver, é que a gente viveu junto, né? Então eu acho que assim, não existe essa separação na nossa vida entre ter vivido ou não ter vivido. Eu acho que o bom na nossa vida é que nós podemos viver tudo que as pessoas vivem sozinhas, mas já acompanhados, né, com os nossos maridos. E em nenhum momento, eu não sei se você também, mas em nenhum momento eu me arrependo de ter casado tão jovem e reclamo de não ter vivido ou dele ter roubado minha juventude e todas essas outras teorias que os jovens utilizam hoje para não se apegar, para não levarem relacionamentos a sério, para escolherem demais, para utilizar essa sociedade de consumo onde tudo é descartável e também os amores são descartáveis, né? Eu não sei você, mas eu tenho arrependimento zero. E você? Não, nenhum. Essa semana mesmo eu acho que eu conversei com algumas pessoas sobre isso, lá na minha assessoria, porque realmente eu não sei como é minha vida, como seria a minha vida, não sei como se eu fosse sozinha, se eu tivesse casado mais tarde, mas eu não procuro ir atrás de saber porque a minha vida foi muito feliz. Eu vou ter que pedir 1 minutinho de intervalo e a gente volta já com essa resposta da Fernanda. Para fortalecer o setor rural no Amazonas e minimizar os prejuízos causados pela estiagem, o governo do Amazonas promove a 45ª Expo Agro, a maior feira de agronegócio sustentável do Amazonas. Serão 6 dias com venda de produtos da agricultura familiar, praça de alimentação, rodadas de negócios, mais de 195 milhões de reais em oportunidades econômicas para o setor, rodeios e shows com artistas nacionais. Roberta Miranda, Os Menotes, Marcos Ibelucci, Batista Lima. E tem ainda a primeira edição do Festival Artistas da Terra, com apresentação de 29 atrações, de 5 a 10 de dezembro, no novo Parque Multiuso Agropecuário do Amazonas, quilômetro 2 da BR-174. 45ª Expo Agro. Venha e traga sua família. Realização Governo do Amazonas. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem pra Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltando nesse último bloco, nesse bate-papo descontraído com Jean Cleuter, Fernanda, Jorge Pinho. As meninas aqui já falaram que não se arrependem de terem casado com vocês. Olha que declaração. Agora eu quero saber de vocês, meninas. Qual é teu pensamento com relação a isso?
eu só tenho a agradecer a Deus, a mulher maravilhosa que eu tenho, que Ele colocou na minha vida. Eu sou resiliente. Eu sempre fui atrás. Realmente, o acidente dela ter ido lá na minha casa, mas quem correu atrás foi eu o tempo todo. E a Fernanda foi muito importante para minha vida, pelo exemplo que ela dá, também pela garra que ela tem. Eu me lembro que ela queria passar no concurso público de ponta, ela passava o final de semana estudando e correu atrás. Hoje está no cargo como procuradora-chefe do Ministério Público de Contas, tudo conquistado com muito sacrifício. E é um exemplo que eu acho que é importante também, sabe, Trícia, Jorge, é nós darmos esse exemplo para os nossos filhos. E esse exemplo é melhor do que falar qualquer coisa. Então, tudo que nós fazemos hoje já é pensando além de nós, já é pensando nos nossos filhos, na nossa família. E eu e a Fernanda, nós estamos muito sintonizados. Até quando ela briga comigo, eu já sei por que ela brigou e já sei até o final. E tenha cuidado, porque ela, por ser membro do Ministério Público, ela tem direito a porte de arma, hein? Jorge Pinho, conte aí seus arrependimentos por ter casado comigo. Nenhum, não é? Eu acho que a felicidade é exatamente isso, você poder casar com uma pessoa que você ama, que você escolheu, não é? A gente estava até conversando sobre isso, a minha mãe, que era uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, né? Escolheu o marido da minha irmã, o casamento não deu certo. Escolheu a mulher do meu irmão, o casamento não deu certo. Quando chegou comigo, eu disse, comigo não. Eu vou errar ou vou acertar sozinho. Mas isso, a Trícia, eu digo sempre isso, a Trícia me tornou humano. Porque eu sempre fui um cara assim, muito CDF no colégio, muito justiceiro, muito focado nas coisas que eu queria, e às vezes um tanto frio. E a Trícia trouxe essa questão de me humanizar, sabe? Nós tivemos que passar por 10 anos para ter filhos, e eu vi todo o esforço que ela fez para trazer a Beatriz e o Luiz Eduardo ao mundo, e isso é uma coisa que toca a gente de uma tal forma, e a gente como homem, como marido, a gente só pode acompanhar, a gente não ajudar materialmente, fazer alguma coisa, mas e torcer, né? Então assim, foram 2 gravidez de risco, com cerclagem, passando vários meses em cima da cama, e ela resistiu bravamente a tudo isso ali para trazer essas 2 pessoas maravilhosas que são a Beatriz e o Luiz Eduardo. Então eu só tenho isso, eu só tenho essa gratidão, esse amor, essa felicidade, e de ser uma mulher linda, né? De ser uma mulher maravilhosa. As pessoas podem não entender, mas quem quiser ver os quadros de Renoir, Gabrielle, que é um quadro... Esse homem, quando pega o microfone, ele não... Olha essa declaração de amor, Trícia, deixa ele seguir. Quem for ver os quadros de Renoir, vai ver Gabrielle, que era uma das amantes de Renoir, que era lindíssima, e era muito parecida com Trícia. Então, porque para mim era algo que eu vi aos 16 anos, imagina, né? Ficou na era o meu ideal de beleza, né? E tá aqui a minha Gabrielle, a minha Trícia, que é essa mulher maravilhosa que está fazendo esse trabalho lindo, de resgatar Manaus, de resgatar famílias tradicionais amazonenses, sabe? Essa coisa bonita do amazonense, de ser espirituoso, de ser um bom anfitrião, de ter essa capacidade de receber muito bem, tratar todo mundo muito bem. A Trícia, ela concentra isso. No berço dela, a família também sempre foram de grandes anfitriões. Minha sogra era uma pessoa especial nessa arte de receber. Enfim, eu só tenho felicidade de estar casado com ela. Olha, a minha professora querida, amada da Casa de Arte Laranjeira, a professora Flávia Rua, sempre me disse, nunca entregue seu microfone pra ninguém. E agora eu vou falar especialmente pra senhora, professora Flávia Rua. Nunca entregue pra ninguém, menos ainda pro seu marido.
porque eu vou te falar, pegar um microfone da mão de Jorge Pinho é uma tarefa dificílima. Bom, com essa nossa conversa aqui, esse bate-papo informal, a gente quer tirar algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês sempre fazem pra gente. Ai, qual o segredo do casamento? Qual não sei o que? Gente, casamento não tem segredo, não. Nunca foi sorte, não. Sempre foi relação, todo mundo lutar junto, focar numa coisa só. Essa história de achar que o casamento termina na conquista, no conto de fada, ali no casamento já resolveu tudo, na cerimônia, isso é uma lenda. Nós aqui que temos décadas e décadas de casados, a gente sabe que é relação todo santo dia, porque nenhum relacionamento se sustenta se você não dedicar o seu máximo e a outra parte também dedicar o seu máximo. Ainda mais um casamento que é um relacionamento amoroso, que você acorda junto, que você dorme junto, que você paga contas juntos e que você cria filhos juntos, né? Muitos dizem que filhos unem, mas a verdade é que filhos, eles também são um grande foco de atritos de muitos casais. Então, assim, tem que existir companheirismo, tem que existir uma boa dose de dedicação, e você também tem que saber recuar e aceitar os conselhos do seu parceiro, né? Ninguém vai estar sempre certo. Ninguém vai estar sempre certo. O importante é que nós façamos essa reflexão a dois e cheguemos a um denominador comum. Eu quero agradecer aos meus convidados, mandar um beijão para todo mundo que está nos assistindo e a gente volta na próxima semana com a graça de Deus. Beijos para todos. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Jean. Obrigada, amor. Jorge.